Boa noite, a paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz e que Jesus Cristo abençoe a todos. Hoje eu estou lendo o livro de Romanos, tentando entender. Já li, reli, orei, pedi a Deus para que abrisse o meu entendimento para me entender este capítulo. Romanos, capítulo 10, que vai do versículo 1 até o 21. Eu li esse capítulo e fiquei a refletir sobre tudo que a Bíblia nos fala, que a Bíblia nos tenta, o que Deus tenta nos falar através da palavra. E nós, seres humanos, nós somos assim muito complicados. Nós é que complicamos as coisas. Deus, ele tenta facilitar, mas nós é que complicamos as coisas, complicamos a vida. E hoje, eu lendo o livro de Romanos, eu não sou uma doutora, nem sei, só sei que de nada sei, Eu tento entender um pouco e passar um pouco sobre a palavra de Deus, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de muita luta, dias de muita tribulação. Mas o Senhor nos alertou, que aquele que quisesse seguir na contramão de Deus iria passar por alguns perrengues, mas algumas dificuldades. Mas nada seria impossível. E não seria impossível vencer, assim como ele venceu o mundo. Jesus, ele venceu o mundo. Jesus nos ensinou tantas coisas e que através da palavra dele, nós todos os dias, nós temos que ler um pouco da palavra dele para nós podermos entender o nosso dia a dia, o quanto Deus é misericordioso conosco. Todos os dias devemos orar, buscar a Deus, estar vigilantes, orando sem cessar, buscando a presença de Deus sem cessar, porque as coisas estão muito complicadas, muito difíceis. A cada dia que passa a gente sente um tremor, um medo dentro da gente. As pessoas tentam confundir a cabeça da gente, mas aquele que está firmado na rocha, ele não cai. Aquele que busca o Senhor, ele não cai, não cai. É só vigiar para não cair em tentação, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo quer nos derrubar para nos envergonhar e envergonhar a Deus. E Deus, ele, na sua infinita sabedoria, ele nos fala tanta coisa na palavra dele, porque ele diz que aquele que invocar o seu nome será salvo. Ou seja, se nós invocarmos o nome dele e aceitá-lo como nosso único Salvador, único, e aceitarmos ele, nós temos a salvação garantida.
Mas para isso nós temos que buscar, nós temos que querer. Não é apenas chegar e dizer eu aceito, Senhor. Nós temos que deixar essa carne, tentar matar essa carne, fortalecer nosso espírito para que possamos a qualquer momento estarmos junto de Jesus Cristo. Muitas pessoas dizem assim: o inferno é aqui, mas não queira saber onde é o inferno. Aqui não é nem um terço do que é o inferno. Aqui não é o inferno. O inferno, ele não foi feito para a criação de Deus. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Jesus Cristo, ele não quer que nós iremos para o inferno, porque lá não é o nosso lugar. Eu falo essas coisas porque eu coloquei no meu coração, eu tenho uma certa dificuldade para conversar com pessoas, para ir ao encontro de pessoas para mim conversar. Então eu decidi fazer esses vídeos para que esses vídeos alcancem o mais possível de pessoas, né? E que a gente possa fazer a nossa parte, levar a palavra de Deus, tentar e conseguir o máximo de pessoas para Jesus Cristo. Porque existem muitas pessoas aí afora, perdidas, precisando de Jesus na sua vida, precisando de uma palavra. Uma vez, sem querer, desculpa, é porque meu olho tá muito irritado e tá coçando muito. Desculpa, viu? Mas enfim, uma vez, sem querer, eu conversando com uma colega minha, que é crente também, né? Que é serva de Deus. Nós falando de Jesus e nós conversando, falando de Jesus, do que Jesus tem feito, o que Jesus faz, que Jesus salva, que Jesus cura. E quem busca Jesus terá a salvação. Que Jesus é a ponte entre nós e Deus, para nós podermos alcançar Deus, chegar até Deus. Orar. A oração é muito importante na nossa vida. A oração, ela é muito, eu digo, com toda certeza, a oração é muito importante para nós que buscamos a Deus. É um meio de nós estarmos em contato com Deus, de buscarmos, de sentir a presença de Deus. E a gente conversando, e conversa vai, conversa vem, e ela falando das coisas, das maravilhas que Deus tem feito na vida dela, e a gente falando e tudo. Sei que quando terminou tudo, tinha uma senhora sentada assim do lado. E isso foi numa UBS que eu trabalhei. E aquela pessoa disse para nós, para mim e para minha colega: olha, vocês não sabem o quanto essas palavras que vocês estavam conversando aí, eu estava só prestando atenção. Vocês não sabem o quanto essas palavras me fizeram bem. O quanto eu estava angustiada hoje, eu estava cheia de problemas. Aliás, eu estou cheia de problemas. Mas eu estava angustiada. Eu vim aqui para buscar um socorro médico. Mas ao ouvir vocês falarem essas coisas, eu tô ótima agora. Eu acho que eu não vou mais nem falar com o médico, porque
tudo que vocês falaram aí foi tudo, é tudo que está acontecendo na minha vida. E eu quero esse Jesus de vocês na minha vida também. Aí a minha colega foi dizer assim: pois busque por ele. Quando você chegar na sua casa, você se tranque no seu quarto, ore e busque por ele, se derrame aos pés dele, porque ele vai te acolher. E, na verdade, eu nunca mais vi essa pessoa, nunca mais. Mas eu creio que ela deve ter feito o que minha colega falou. Eu também falei para ela que é a melhor coisa das nossas vidas, é buscar pelo Senhor Jesus Cristo, ter Ele na nossa vida, ter Ele como a nossa única salvação, o nosso único Senhor e Mestre. E eu creio que essa senhora, eu acho que eu nem conheço mais ela. Se eu vê-la novamente, ou se eu já vi, eu não lembro muito dela, não lembro do rosto dela. Mas eu creio que ela deve ter feito o que a gente falou com ela. Enfim, a gente tem que abrir a boca para falar coisas boas, incentivar as pessoas para fazerem o bem, porque a nossa boca fala o que nosso coração está cheio. Eu sei que às vezes eu sou muito dura, muitas vezes eu não consigo me calar muito com injustiças, principalmente com as injustiças, porque eu sou muito assim. Eu acho que na minha vida eu deveria ter feito direito, porque na faculdade, né, eu devia ter feito direito. Mas, porque assim, eu sou muito de defender as pessoas, né, de buscar a justiça, do certo, do correto. Eu não gosto de coisas erradas, eu não gosto de mentiras. Eu fico doente quando alguém... Principalmente quando alguém diz que eu fiz uma coisa sem eu ter feito. Aquilo me deixa assim indignada. Mas eu tenho me policiado bastante, sabe? Para mim não me deixar contaminar por essas coisas. Principalmente agora que eu sei que está próximo da volta de Jesus. E é claro, no arrebatamento eu quero ir com Jesus. Porque de nada vai me adiantar eu estar aqui falando de Jesus para as pessoas, tá lendo a palavra dele e na hora do arrebatamento eu ficar. Eu sei que eu não sou perfeita, sei que não sou digna de nada. Todo dia eu digo para ele: Senhor, não sou digna de nada, não sou merecedora, eu não sou nada, Deus, eu não sou nada. Mas uma coisa o Senhor pode ter certeza: eu te amo demais. O Senhor é o principal na minha vida. O Senhor é o primeiro da minha vida. O Senhor está acima de qualquer coisa na minha vida. Na hora do desespero, a gente se desespera. Eu me desespero. Eu busco, eu choro, mas... de repente vem assim aquela luz que me acalma, que me mostra o que eu devo fazer, me diz o que eu tenho que fazer. Então todo dia eu digo para Deus: Senhor, me dá um espírito de coragem, de ousadia. Me dá um espírito que eu possa levar a tua palavra. Eu não estou aqui por méritos, por buscar curtidas, lives, não. Eu tô aqui porque eu quero levar a palavra de Deus. Eu quero que todos saibam que existe um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus que pode todas as coisas, que Deus está no céu sentado no seu trono e que nós devemos buscar todos os dias
por esse Deus, por esse Jesus que salva, que cura, que Ele faz o impossível por todos nós. Sabe, Deus tem feito tantas maravilhas na minha vida e eu sou grata por isso. Eu sou grata. Deus curou um filho meu que foi desenganado do médico, meu filho mais velho. Deus, Ele, quando eu preciso, eu grito por Ele e Ele vem me socorrer, sabe? Deus, Ele tem, eu creio que Deus vai transformar minha família, meus filhos, sabe? Eu passei por um momento difícil, de depressão, de crise de ansiedade. Ainda estou em tratamento médico, mas eu creio que eu vou me recuperar 100%. Eu vou ser o que eu era antes, né? Hoje eu estive no meu médico, falei com ele me achou assim bem melhor, né? Aparentemente ele me achou bem melhor. Mas ele disse que eu ainda preciso continuar com o tratamento, tomando as medicações. Porque um dia só eu deixei de tomar a medicação. Eu disse, hoje eu não vou tomar a medicação. Hoje eu não vou tomar. Deixei por minha conta. Nossa, nesse dia eu não dormi. Não dormi. Do jeito que eu vi anoitecer, eu vi amanhecer. Eu amanheci irritada, irritadíssima, que meu marido, graças a Deus, ele é uma pessoa... Eu sempre falo no meu marido aqui, porque o meu marido, ele é uma pessoa de Deus mesmo. Uma pessoa muito calma, muito tranquila. Uma pessoa que me compreende, que me entende, que me acompanha, está ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Todos os momentos, seja no momento de choro, de alegria, ele me dá força, ele me aplaude quando eu conquisto, quando eu tenho alguma conquista, ele me aplaude. Enfim, é um companheiro assim que até agora, até hoje, até agora nesse exato momento, eu não tenho assim do que falar mal dele, não. De jeito nenhum. E graças a Deus eu tô conseguindo superar essa fase da minha vida. Eu tô falando aqui porque pra mim é como se fosse um testemunho de vida. Não é pra ninguém ter, ai, peninha de mim. Não, não preciso de peninha, não. Não preciso. Eu tô contando uma realidade do fato que acontece. E nessas últimas 2 semanas eu passei por uma grande tribulação na minha casa com meu filho menor, meu Davi, né? O Davi é meu neto, mas ele é meu filho, porque eu crio ele desde bebezinho, desde a barriga da mãe dele. E assim, eu amo a mãe dele também. Ela para mim, apesar dela ter separado do meu filho, que ela foi casada com ele, mas para mim ela é como uma filha, né? Ela sempre me respeitou, ela. E nós sempre tivemos uma amizade, uma bela amizade. Então eu gosto muito dela também, trato ela muito bem. E ela me respeita, ela me trata muito bem também. Mas enfim, assim, nessas últimas 2 semanas, eu passei por um grande sufoco com meu filho aqui. Ele pegou uma bactéria no estômago. Essa criança chorava dia e noite, porque ele tem 12 anos, mas ele é uma criança. E acho que até o meu filho de 32 anos, para mim, também é uma criança, apesar de estar um galalá, o pai de família, né, casado. Mas para nós mães, os filhos nunca crescem, sempre vão ser crianças. Assim como o outro de 27, né? São crianças para mim, meus bebês.
Mas o Davi, ele é mais que um bebê. Ele é mais que um filho. Ele é filho 2 vezes, porque eu sou vó e sou mãe dele. E me bateu um desespero tão grande quando a médica olhou e disse que ele estava com essa bactéria no estômago. Eu me desesperei, sabe? Eu chorei. No começo, lá no começo, eu chorei, eu me desesperei. Mas depois eu entendi que eu tenho Deus. Então eu me ajoelhei no meu quarto, orei a Deus, busquei a Deus para que curasse meu filho, para que Deus colocasse as mãos nele, enviasse fogo. Eu pedi até isso a Deus, para que ele enviasse fogo para queimar aquela bactéria do estômago do meu filho, sabe? E me afastei de tudo. Não, ele não estava indo para o colégio, nem eu podendo ir para a igreja que eu congrego, né? E em casa orando, buscando por ele. Graças a Deus, meu filho tá bem, muito bem. Hoje à noite ele andou sentindo aqui uma dorzinha, mas eu sei o que era porque ele tava com manha, sabe? Ele é meio manhoso. E aí fui lá, cheirei ele, abracei ele, tudo. Foi no instante ele melhorou, depois do cheiro e dos abraços. Tá dormindo agora. Mas assim, a gente tem que entender que a gente tem um Deus, e um Deus poderoso. Um Deus que pode todas as coisas, pode o impossível. Que esse Deus, ele faz o impossível pelos seus. Eu sempre digo, Deus, eu sou tua propriedade. A minha casa é propriedade tua. A minha família é propriedade tua. Então, eu sempre digo para Deus, eu sou tua propriedade. E assim eu vou vivendo, né? Até o dia que chegar o dia do arrebatamento, que Deus vir nos arrebatar, nos buscar para morarmos junto com Ele. Mas voltando aqui ao capítulo de Romanos 10, eu queria ler aqui só um trecho assim, que diz assim, vou chegar mais para cá assim um pouquinho a câmera. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, com entendimentos, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, tornará a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar sempre dentro da gente, no nosso coração, no nosso entendimento. Devemos todo dia tirar um tempo para lermos e buscarmos a palavra de Deus, buscarmos a Jesus, a Deus na sua infinita glória. Ainda diz mais assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Então você tem que crer. Para você ser salvo, você tem que crer que Deus ressuscitou Jesus, que Jesus está vivo, está no céu, ressuscitado. Não devemos ir atrás de palavra de A ou B. Devemos crer nesta palavra que está escrita aqui. Jesus está vivo. Jesus salva. Jesus cura, se nós o buscarmos. Ainda diz mais assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, nas Escrituras dele, na palavra dele, jamais será confundido, jamais se perderá. Porquanto não há diferença entre o judeu e grego, por um mesmo é o Senhor de todo rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos que invocar todos os dias o nome do Senhor em oração, vigiando, para que sejamos salvos. Crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é a única salvação. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que nos salva, é a nossa salvação. Ele é a nossa luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ainda diz mais: como pois invocarão? Aqui ele já está entrando na parte que devemos ir e falar. Ide a todo mundo, pregar o evangelho e salvar, né, aqueles que estão precisando de salvação. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Então nós devemos pregar todos os dias o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo. Porque existem muitas pessoas ainda que não conhecem esse Jesus, não conhecem a palavra de Deus, não sabem sequer se Jesus existe. Então, como é que eles vão crer se eles não ouviram? Como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vá sair pregar para o Evangelho, para que todos possam conhecer Jesus, saber que esse Jesus salva, cura? E diz mais assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então todos os dias nós temos que ler, estar atento a essa palavra, buscar no nosso templo com o nosso pastor, que é a pessoa mais, mais preparada para pregar o Evangelho, para nos guiarmos, para nos levar até Cristo. Então nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que parar todo dia para ouvir. Eu estou com alguns dias que não vou para a minha congregação, por conta da doença do meu filho. Mas eu tenho pedido perdão a Deus. Senhor, me perdoa, o Senhor sabe o motivo de eu não estar indo. Mas sabe o que é você sentir assim uma saudade? Saudade, eu sinto a saudade. Saudade da pregação do meu pastor, das palavras que ele fala, de tudo aquilo que ele diz, da perfeição
assim, a perfeição que ele tem para falar de Jesus, o amor que ele tem. A gente sente o amor que o nosso pastor tem pela palavra, pela casa, o cuidado que ele tem, o respeito que ele tem para com a casa de Jesus, o templo de Jesus Cristo. E o amor como ele nos trata. Então a gente tem que estar todo dia buscando essa palavra, buscando entender. Sempre antes, uma coisa que minha professora de EBD, né, que a gente tem intimidade para conversar às vezes, né? Eu perguntei para ela. Um dia eu mandei uma mensagem para ela que eu não estava conseguindo entender de forma alguma nada do que eu estava lendo. Aí eu mandei uma mensagem para ela: professora, me ajude, por favor. Eu não estou conseguindo entender tal texto. Eu não estou conseguindo, não está entrando, está difícil, está complicado. Ela disse para mim: olhe, vá lá no seu quarto, fique de joelho, se ajoelhe, ore, peça a Deus entendimento. E ore lá, peça mesmo, de coração. E assim eu fiz. Quando eu voltei, eu entendi assim a palavra, o que Deus queria falar, o que Deus estava falando através da sua palavra. E assim, a gente não deve ter vergonha de perguntar, de buscar, de ler a palavra de Deus. Eu sempre converso com meu pastor, eu sempre pergunto quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu mando uma mensagem para ele no privado dele, pergunto. Sim, não tenho vergonha de perguntar. Se eu não sei, eu tenho que perguntar a quem sabe para me ensinar corretamente. E ele é a pessoa mais indicada para me ensinar corretamente. Assim como essa minha professora de EBD, que eu amo demais. Aí ainda diz mais assim, o capítulo 11 de Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Isso aqui era Elias falando para Deus. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. No versículo 17 do capítulo 11 de Romanos, diz assim: E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambujeiro, fostes exaltado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra ele te gloriares, não és tu que sustentará a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, não somos nós que nos sustentamos, é a raiz que nos sustenta. É aquela edificação, sabe, que nos sustenta, que sustenta a casa. Porque a casa que é construída sobre o bom alicerce, ela nunca cai, não tem como cair. E aqui diz que a gente não deve se gloriar, porque contra os ramos, e se contra ele nós nos gloriarmos, não é nós que sustentamos a raiz, mas a raiz é que nos sustenta. Então devemos todos os dias
nos despojarmos dessa couraça que nos veste, sabe? Buscar mais entendimento em Deus, pedir a Deus sabedoria para que possamos entender a palavra dele, ouvir a palavra dele e levarmos isso todo dia conosco para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Muitas vezes muitas coisas não dão certo do jeito que a gente quer, porque nem tudo é do jeito que a gente quer. Quando você resolve entregar a sua vida para Deus, ali não é mais você que se governa, é Deus que te governa. E você tem que fazer a vontade dele, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E ele faz quando ele quer, na hora que ele quer e quando ele quer. Tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo de Deus. Devemos ser obedientes a Deus, procurarmos vivermos no caminho de Deus, buscar ajuda sempre que precisarmos a quem tem conhecimento de Deus. Porque não adianta nós irmos buscar procurar ajuda a quem não conhece a Deus, a quem nunca teve um contato com Deus, quem nunca sentiu a misericórdia de Deus, quem nunca sentiu a presença de Deus. Nós devemos sim todos os dias nos humilharmos a Deus. É o único que devemos nos humilhar. É o único que devemos obediência. É o único que devemos respeito. Devemos respeitar sim as pessoas aqui na terra, mas respeito de fato e de verdade é ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é que salva, Ele é que cura. E toda vez que eu colocar um vídeo aqui, eu sempre vou dizer: vamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Jesus está voltando. A árvore que tiver infrutífera, ela vai ser cortada. O Senhor já está com o machado na mão para cortar a árvore que não produzir frutos. A árvore que não produz fruto é aquela que não ganha uma alma para Jesus. Se você não ganha uma alma para Jesus, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever o que está de errado com você. Eu não sou muito de falar as minhas coisas para ninguém. Porque hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. E não falo. Eu faço as coisas e simplesmente sigo em frente, sem olhar para trás, sabe? Às vezes as pessoas me acham muito fechada, mas é o meu jeito. Eu não sei andar sorrindo para todo mundo. Eu não sei andar conversando com todo mundo. Não, eu sou de ficar na minha. Sou muito observadora também. Sou muito de observar as coisas por onde eu ando. Mas esta noite eu quero dizer: arrependei-vos. Vamos nos arrepender. Buscar o Senhor Jesus para a nossa vida. Vamos nos arrepender, pedir perdão ao Senhor, porque a qualquer momento Ele está voltando. O noivo estará voltando para buscar a sua igreja. E não queira ficar nesse mundo depois do arrebatamento, porque se hoje as coisas estão difíceis e complicadas, pior será depois do arrebatamento, quando o anticristo assumir essa terra. Serão dias de terror, de pânico, sabe? Para quem ficar? Eu não quero ficar.
Todo dia eu entrego minha alma a Deus, meu espírito, porque eu não quero ficar nessa terra. Então eu convido a todos, vamos nos arrepender, vamos pedir o perdão a Deus, não vamos mais pecar, buscar os caminhos de Deus, buscar fazer as coisas da forma que Deus quer, não do jeito que nós queremos. Fazer a vontade do Pai e não a nossa vontade. Sabe, porque se por um acaso hoje Jesus voltar, nós temos que estar em paz conosco mesmo. Temos que ser uma árvore frutífera, uma árvore de frutos, de bons frutos, uma videira cheia de frutos, ganhar almas para Jesus, buscar pessoas, orar pelas pessoas, orar mais pelas pessoas que estão precisando de oração e principalmente por aquelas que acham que não estão precisando de oração, sabe? Orar pelas pessoas que estão nos hospitais, nos leitos de hospitais, sabe? Porque essas pessoas, elas estão indefesas, elas estão precisando de oração, sabe? Orar pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, por aquilo que nós acreditamos, pela nossa família, sabe? Buscar a Deus, buscar a face de Deus todos os dias. Nos arrependermos, não guardar mágoa no nosso coração, porque a mágoa, ela é como um veneno. Não sei se eu já falei aqui. Se tiver falado, vou repetir. A mágoa, o ódio, o rancor, a raiva, ela é como um veneno que você prepara para o inimigo, mas na verdade é você quem toma. Quem é que morre? É você que morre. É você que vai para o inferno, porque o inferno, ele existe. Satanás existe. Ele não tem nenhum poder sobre as nossas vidas, porque Satanás, ele já está condenado. Ele está condenado ao lago de fogo. Não queira ir para o inferno, porque o inferno não foi feito, como eu disse lá no começo, o inferno não foi feito para nós, que somos de Deus. E nessa noite, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, pela minha família, sabe? Devemos orar bastante. Eu estou orando bastante. Esses últimos 30 dias para cá eu tenho orado bastante. Às vezes eu até pergunto a Deus: Senhor, eu estou numa guerra. Eu vivo enfrentando guerras, guerras e mais guerras, guerras e mais guerras. Mal saio de uma, já começa outra. Mal termina uma guerra, já estou dentro de outra guerra. Eu queria entender por que isso na minha vida. Sabe, aí quando foi um dia, eu lendo a Bíblia, e lá eu me deparei com a resposta, sabe? Deus, ele disse, eu senti que aquilo foi comigo. Aquela resposta foi para mim, para minha pergunta, sabe? É porque Deus, ele só escolhe os melhores guerreiros para as suas batalhas, sabe? Deus, ele só lhe dá o cobertor conforme o frio. Ele não te dá nada além do que você não possa. Ele não faz nada além daquilo que você não possa. Deus, ele sempre quer o nosso melhor. Que nós estejamos sempre bem com a gente, com as pessoas, sabe? Tem pessoas que me perseguem, sabe, assim,
que me perseguem, que eu vejo através dos olhos, porque quando eu vou falar com alguém, eu sempre gosto de olhar dentro do olho dele. E eu percebo assim, quando a pessoa não gosta de mim, quando a pessoa está me perseguindo, eu começo a orar por ele, a buscar em Deus por ele, porque o ser humano é muito complicado. Tem gente que diz assim, porque meu espírito, uma coisa assim, não se bateu com o dele. Eu nem sei direito essa frase, nem quero aprender, que isso não me interessa, não é o que está aqui no contexto da minha Bíblia. Mas nós devemos sempre estar orando pelas pessoas, buscando a Deus por elas e ficar feliz pelas vitórias das pessoas, não ter inveja do que elas conquistam. Sabe, eu me sinto muito feliz quando eu posso ajudar alguém, mas eu fico muito triste quando eu não consigo ajudar. Agora mesmo eu tô afastada do meu trabalho por conta do meu problema, né? E eu fico assim muito triste quando as pessoas vêm me procurar que eu não posso ajudar, eu não posso expor lá no trabalho dele, né, pedir para ele, às vezes eu fico com vergonha, só quando é um caso mesmo assim de extrema necessidade que eu peço para ele, né. Mas enfim, essa é a minha mensagem que eu queria deixar hoje para os que querem me acompanhar no meu canal, querem me dar uma força no meu canal. Eu sempre vou estar aqui falando de Jesus. Eu não vou estar aqui falando de outra coisa. Não esperem isso de mim. Eu não vou estar aqui rebolando, vestindo, me apresentando nua, até porque eu não sou disso. Nem dançar eu sei, nunca nem aprendi a dançar. Mas eu tento às vezes nas brincadeiras aqui com o Davi, que eu tô brincando com ele, né, aqui em casa, eu tento. Mas é brincadeira e tudo. Mas assim, na verdade, na realidade mesmo, eu não sei nem para onde é que vai, uma valsa. Então, assim, o meu canal foi feito para isso, para falar de Jesus, para divulgar a palavra de Jesus. Porque uma pessoa estava me perguntando, por que você não fala sobre outras coisas, não coloca outra coisa, que isso vai te dar mais inscritos, vai te dar mais visualizações, mais likes? Não, eu não quero isso para mim. Eu quero levar a palavra de Jesus. Ele é que é mais importante do que eu. É ele, eu quero que ele cresça e que eu diminua. É isso que eu quero, sabe? Eu quero que ele cresça e eu diminua. Porque para mim, o meu Jesus, o Jesus que eu sirvo, ele é mais importante que tudo para mim, na minha vida. Sabe, eu tive uma perca muito grande há 3 anos atrás. Foi a morte da minha mãe. Assim, eu pensei que nunca mais eu ia sobreviver. Assim, porque no dia que ela morreu, eu senti assim como se tivesse sido cortado o cordão umbilical entre nós. Houve uma separação entre nós. Quando eu fui enterrar minha mãe, que eu cheguei naquele cemitério, que eu vi assim, lá na hora, destampando o caixão, que eu vi ela pela última vez, que eu sabia que nunca mais eu ia ver ela. Naquele momento me deu assim uma tristeza muito grande, porque
Minha mãe, ela foi assim uma guerreira para mim. Minha mãe, ela foi assim, na verdade, ela foi meu pai e minha mãe, porque meu pai, ele morreu muito cedo. Meu pai, quando morreu, tinha 10 anos. E minha mãe foi quem assumiu, fez o papel de pai e mãe para nós. Para mim e meus 4 irmãos. São 4 porque tem um que mora em Brasília. E os outros 3 moram aqui, né? E a gente sempre procura estar junto, né? Do dia que ela ficou doente, que na verdade ela morreu de AVC, minha mãe. Do dia que ela ficou doente, vocês acreditam que mesmo o quarto dela ter passado por uma reforma, que hoje quem dorme lá é meu sobrinho, né? Sobrinho afilhado. Eu nunca consegui entrar naquele quarto direito. Nunca consegui. As fotos dela, às vezes meu irmão posta, eu não consigo olhar direito para a foto da minha mãe. Porque me dá um aperto no coração, me dá uma tristeza muito grande, uma saudade muito grande. E eu sei que ela tá com Jesus, porque muito antes dela morrer, por causa de mim, eu já tinha aceitado Jesus, já tinha me batizado e tudo. E por causa de mim, ela se converteu também. Ela aceitou Jesus. Ela se converteu. Ela tinha os defeitos dela, eu sei que ela tinha os defeitos dela, porque ninguém é perfeito, todo mundo é imperfeito. Mas ela era minha mãe. E desde esse tempo, assim, esse meu problema da depressão, da crise de ansiedade, juntou, assim, com a morte dela. E às vezes eu sonho com ela, né? Quando eu sonho com ela, parece que é verdade o sonho, né? Às vezes eu choro, eu entro pro banheiro, vou tomar banho, eu choro muito lá, porque eu não gosto de estar me expondo muito assim, principalmente na frente do meu marido, porque ele já é uma pessoa que se preocupa muito comigo e com o Davi. E aí eu não gosto assim de demonstrar para ele que eu tô triste, que eu tô com saudade dela. Mas é assim, eu espero em Deus que isso, não é que eu vou esquecer dela. Não, nunca, jamais eu vou esquecer da minha mãe. Às vezes eu me vejo muito nela, no lado assim de encorajamento, porque assim, eu sou muito... Minha mãe era muito forte, uma pessoa muito forte, muito corajosa ela, sabe? E assim, às vezes eu me vejo muito assim, porque eu sou muito corajosa também, assim, quando é necessário, sabe? Assim, eu sou muito corajosa. Sou que nem ela, eu não desisto fácil das coisas, do que eu quero. Hoje eu peço orientação a Deus. Senhor, eu estou querendo fazer algo, então tem algo que eu pretendo fazer, dá certo? Me dá uma resposta se eu posso fazer, se eu não posso fazer. Se eu tiver a resposta de Deus, eu mergulho assim, de cabeça mesmo naquilo e não desisto. Não sou de desistir fácil das coisas, dos meus objetivos. Mas enfim, nessa noite eu vou me despedindo aqui de vocês, meus queridos, minhas queridas. Peço desculpa se eu falei muito, se eu não falei o que agradava a alguns ou a nenhuns. Mas a minha mensagem é essa. A minha mensagem é essa, é buscar Cristo enquanto se pode ter. Cristo, Jesus. Eu não vou colocar aqui, não vou falar de outra coisa, coisas do mundo eu não vou colocar, não vou falar aqui coisas do mundo de jeito nenhum, porque o meu alvo é Cristo, é Jesus Cristo, é Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O meu alvo aqui são eles. E eu quero agradecer pela paciência de todos, deixar um cheiro enorme e dizer que a luz do Senhor venha a brilhar sobre a vida de cada um que vê esse vídeo, de cada um que assiste esse vídeo. Que a luz e o brilho do Senhor Jesus venha a resplandecer sobre a vida de cada um. De cada um que ouvir esse vídeo, que vê, que gostar, que não gostar também, que o Senhor venha abençoar a casa de cada um. Venha trazer saúde, paz, tranquilidade, transformar a vida de cada um. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe a todos. E não se esqueça, busque a Jesus, busque tê-lo na sua vida. Busque a Jesus, busque tê-lo na sua vida, se arrependa dos seus pecados e não peques mais. Um cheiro a todos e boa noite. E obrigada.